Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bom, concurseiro. Vamos lá agora trabalhar direitos humanos, só que a gente vai trabalhar dentro da Constituição Federal. Veja, quando a gente fala em direitos humanos, a nossa Constituição Federal, ela foi, cara, trouxe uma inovação gigantesca com relação à matéria de direitos humanos. Tanto quanto que a gente veio ali de um estado de exceção. Regime militar, ditadura militar, depender aí da doutrina que você já estudou, mas termina sendo a mesma coisa. Houve um estado de exceção, independente se é regime militar ou ditadura militar, houve um estado de exceção, onde os direitos humanos eles não eram garantidos. Tanto quanto que muitos tratados de direitos humanos que foram assinados por países vizinhos, europeus, americanos, né, no geral, o Brasil não assinou. E alguns países também aqui da América do Sul, porque muitos países da América do Sul também estavam em uma ditadura militar. Vou dar um exemplo muito claro. O Pacto de São José da Costa Rica. Ele é de 69. Ele só veio ingressar no direito brasileiro lá em 92. A Corte Interamericana de Direitos Humanos só veio ter eficácia no Brasil em 98. Então, veja, de 69 a 92, a gente tem uma lacuna gigantesca. E por quê? Por conta do estado de exceção que a gente vivia. Um estado ditatorial jamais ia assinar um tratado de direitos humanos, porque seria dar um tiro no próprio pé. Perfeito? Então, a nossa Constituição, ela trouxe essa roupagem, essa ideia de tentar trazer esse viés mais humanista. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. E ela traz muitos direitos humanos. Além de trazer muitos direitos humanos, que são chamados de direitos fundamentais, lembre-se disso, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando daqueles direitos garantidos em tratados internacionais. Enquanto a gente fala em direitos fundamentais, são aqueles direitos humanos garantidos pelas constituições dos estados. Então, o Brasil, a nossa Constituição foi altamente inovadora ali dentro do contexto de direitos humanos. Ela é, inclusive, ainda hoje, a nossa Constituição brasileira, apesar de tão sofrida que a bichinha tá, ela é uma das constituições mais, vamos chamar assim, para frentex, né? Muito para frente, muito progressista é a nossa Constituição. E a ideia foi essa, superar. A ideia foi superar o estado de exceção que nós estávamos vivendo à época. Eu nasci na ditadura militar. Eu sou de 79, eu lembro
meu avô, meu pai, minha mãe conversando, meus avós conversando sobre o que estava acontecendo, apesar que eu não tinha tanto conhecimento, mas eu escutava lá algumas coisas que ocorriam, né? Principalmente através da TV, só que tinha um detalhe, a TV era maquiada, né? Entendeu? Então vamos lá, quais foram as inovações trazidas pela nossa Constituição? Olha só, ela inseriu uma forma explícita de proteção dos direitos humanos. Sabe como? Ela já trouxe ali a garantia dos direitos humanos a partir do artigo 1º e também trouxe um rol de direitos humanos lá a partir do artigo 5º. Deixa eu dizer para você, não sei se você sabe, mas você sabia que a Constituição de 67, que teve uma emenda em 69, quando se falava em direitos fundamentais, fica no final? Você sabia que na Constituição anterior, os direitos fundamentais, como a gente conhece, direito à vida, trabalho, seguro, tudo isso, estava no final da Constituição. Olha só como já ocorre. E lembre-se que a ditadura militar começou em 64. Entendeu? A lógica aí. E o que foi que a Constituição de 88 fez? Trouxe para frente. Então, você abre a nossa Constituição, você tem lá já o preâmbulo, que fala de dignidade da pessoa humana. Eu tenho o artigo 1º, que trata da dignidade da pessoa humana. E também eu trago um rol de vários incisos que trata dos direitos fundamentais, que são direitos humanos positivados na nossa Constituição. Ficou claro? Então, outro ponto foi dar autonomia e função de defesa dos direitos humanos ao Ministério Público. O Ministério Público ele não tinha essa função como tem hoje na nossa Constituição. Mas também teve ali uma autonomia da função essencial à justiça para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela é uma garantia dos direitos humanos. Então, você sabe que eu tenho, na nossa Constituição, logo de cara, fundamentos, objetivos e princípios na ordem internacional. A gente estuda isso lá em direito constitucional. É o famoso Sociediva Plu, né? Fundamentos. Eu tenho o Conga Erra Pro, né? Que é os objetivos. Tem ali o Conde Preso Não Reina, Governa Igual, que seria ali os fundamentos na ordem internacional, né? Os princípios. Também não comprei recos, acho que tem também um que é chamado não comprei recos. São os mnemônicos que a galera utiliza, mas isso é mais voltado lá para o direito constitucional. Então, tem ali os fundamentos da República, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Olha só a importância. Dignidade da pessoa humana, ela está logo de cara. Está logo ali, ó, no inciso 3 do artigo 1º da nossa Constituição. Além disso, eu tenho vários. Olha só mais inovações que ela trouxe, ó. Dignidade da pessoa humana, como eu falei. Direitos sociais como fundamentais, porque antes não eram. Nas constituições anteriores, os direitos sociais não eram como direitos fundamentais. Eu trago também a aplicação imediata de direitos humanos. Sim, os direitos fundamentais, a nossa Constituição garante que ele tenha uma aplicação imediata. Professor, o que seria uma aplicação imediata? Que eu não preciso de nenhuma lei para exercer os direitos trazidos pela nossa Constituição, lá no artigo 5º. Eu não preciso, não depende de regulamentação. Outra coisa que também a nossa Constituição trouxe, que é a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. Então, se tem ali um choque entre outros direitos numa relação internacional, o direito humano vai ter prevalência. Ou seja, está lá nas alturas. E logo de cara, no artigo 4º, inciso 2. Também eu tenho, a nossa Constituição garante o quê? O artigo 5º, parágrafo 3º, que traz ali uma superioridade normativa dos direitos humanos. Os direitos humanos, ou eles vão ficar ali, ó, junto com a nossa Constituição, né, como norma constitucional, ou ele vai ficar ali, ó, abaixo da Constituição, porém acima das leis. Porém acima das leis. É o que a gente chama de norma constitucional ou norma supraconstitucional, perdão, supralegal e infraconstitucional. E assim, meu aluno, teve também uma inovação perfeita que a nossa Constituição trouxe, que foram as cláusulas pétreas, né, que não podem ser mudadas, por isso que são chamadas de cláusulas pétreas. São previstos lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da nossa Constituição. No seu material, meu aluno, entenda, eu peço muito para que você acompanhe essa aula com o material do lado, né? Você tem como colocar a aula aqui e deixar o material aberto aqui do lado, eu sei disso. Então, siga essas, se não tiver, imprima e deixa aqui, ó. Vá acompanhando. A sequência que eu estou dando aqui a aula, eu estou trabalhando do material, certo? Beleza? Show?
Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a aplicação imediata dos direitos humanos? Seria isso, ó. Aplicação imediata dos direitos humanos. Significa dizer que os direitos humanos eles já podem ser aplicados, eles já podem ser garantidos. Eu não preciso do que a gente chama de uma norma legal para regulamentar esses direitos fundamentais. Então, olha aqui diz, ó, o parágrafo 1º do artigo 5º determina que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? Isso aqui é muito mais avançado do que tratados internacionais. Então, tem tratados internacionais que não traz essa aplicação imediata. Precisa de uma regulamentação, certo? Também eu tenho os direitos humanos como cláusulas pétreas. Eu também tenho essa ideia dos direitos humanos como cláusula pétrea. Então, essa ideia aqui é para sempre garantir, eternizar a proteção. Sempre é para garantir a proteção dos direitos da pessoa humana. Da pessoa humana. Sempre a ideia vai ser essa, né? Eu também tenho o que diz o quê? A Constituição impede qualquer tentativa de emenda que vise abolir direitos e garantias individuais. Olha só, direitos e garantias individuais. Em vez de quando fala direitos e garantias individuais, é do artigo 5º ao artigo 17. Né? Beleza? Também tenho, a nossa Constituição, ela trouxe também o reconhecimento dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Ela diz, olha, se um tratado internacional for de direitos humanos e ele ingressar no direito brasileiro na forma votado nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, esse tratado de direitos humanos vai ser uma emenda à Constituição, ou seja, vai ser uma norma constitucional. Está aqui, né? Primeiro eu tenho um reconhecimento, né, que diz, ó, que os direitos humanos integram o ordenamento jurídico brasileiro, e depois eu tenho aqui, cadê? A parte que diz... Ah, show. Peraí, calma. Aqui. Deixa eu botar ele aqui. Aí, ó. Aí diz o quê? Lá no parágrafo 3º, vamos complementar aqui, do artigo 5º, diz assim, olha, se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos ingressar no direito brasileiro na forma votado nas duas casas do Congresso Nacional, ou em 2 turnos, pelos votos dos 3/5 dos membros de cada casa, esse tratado internacional ele vai ter o quê? Status de emenda à Constituição. Caso contrário, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos ele não ingresse nesse rito aqui, ele vai ser uma norma supra-legal ou infraconstitucional. O que aconteceu com o Pacto de São José da Costa Rica. Porque essa norma, esse rito 2235, eu gravo dessa forma, lá do parágrafo 3º do artigo 5º, ele só foi introduzido no direito brasileiro em 2004. Lembra que o Pacto de São José da Costa Rica ingressou no direito brasileiro lá em 92? Então não existia. Então se você pode parar e pensar assim, ó, se fosse hoje, e fosse criado hoje, o Pacto de São José da Costa Rica, ele tivesse sido assinado hoje, pode ter certeza que ele ingressaria como norma constitucional. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas como ele ingressou antes dessa reforma, né, do parágrafo 3º, dessa inclusão do parágrafo 3º, ele ficou o quê? Abaixo da Constituição, infraconstitucional, e acima de todas as leis. Ele ficou o quê? Supra-legal. Beleza? Aí eu tenho aqui algumas jurisprudências atualizadas. Eu tentei trazer aqui alguma coisa. Ó. O STF já reconheceu que a educação e a saúde possuem aplicabilidade imediata também, impondo o poder público o dever de adotar medidas efetivas. Isso aqui eu trouxe de um site chamado Dizer o Direito, atualizado aí em 2024. Também eu tenho que os direitos humanos como cláusulas pétreas. O Supremo também reafirmou que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, não podendo ser suprimidos nem por meio de emenda constitucional. Show de bola?
Entenda uma coisa, meu aluno, que a nossa Constituição, ela traz muitos direitos humanos. Traz ali que são chamados de direitos fundamentais. Mas nada impede que um direito humano que foi introduzido no Brasil por meio de um tratado internacional, ele também coexista junto com os demais. É o que a gente chama de abertura do catálogo de direitos fundamentais. Olha só o que diz aqui, ó. A Constituição, lá no seu parágrafo 2º, diz o seguinte, ó, que os direitos expressos na Constituição não excluem, olha agora, outros decorrentes de regime e dos princípios adotados ou por tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Então veja que não vai excluir de forma alguma. Exemplos práticos, eu tenho o quê? Reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecido como direito à identidade de gênero também. Foram 2 pontos, né? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e reconhecimento de identidade de gênero. Por que isso? O STF fez esses julgados com base em tratados internacionais, né? Veja, uma das coisas que é muito comum acontecer, quando o Brasil ele assina um tratado internacional, vai assinar um tratado internacional, esse tratado ele pode, de certa forma, entrar em conflito com alguma norma que já existe no nosso país. Então, vamos lá, o Brasil está ali negociando para assinar um tratado internacional. Só que o que está previsto nesse tratado internacional é benéfico em relação ao que nós temos aqui no nosso país. Então, é o que a gente vai ter que fazer o quê? Um controle de convencionalidade. Eu vou ter que observar se aquela norma brasileira, ela vai ser compatível ou não com esse tratado internacional, ou o ordenamento jurídico brasileiro. Olha o que diz aqui, ó. O controle de convencionalidade é o exame de compatibilidade das leis e atos normativos do Brasil com os tratados internacionais de direitos humanos. Vou dar um exemplo simples. Porque, apesar da nossa Constituição dizer que é permitida a prisão do depositário infiel, não se aplica mais essa prisão do depositário infiel. Porque a lei que trata da prisão do depositário infiel, regulamenta, ela ficou o quê? Incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica. Porque como o Pacto de São José da Costa Rica ele é supralegal, ó, ficou acima da lei, essa lei que tratava da prisão do depositário infiel perdeu a sua eficácia por conta do controle de convencionalidade. Entendeu aí como é que funcionou? Então é aí, muita gente me pergunta, professor, então quer dizer que o Pacto de São José revogou a norma constitucional? Não. Por isso que a nossa Constituição ela continua do mesmo jeito, não mudou nada lá. O que aconteceu foi uma retirada da eficácia da lei que regulamentava a prisão do depositário infiel, porque apesar da nossa Constituição autorizar a prisão do depositário infiel, ela não diz como deve ser feita essa prisão do depositário infiel. Sacou? De boa? Pau. Vamos lá. Questões. Vamos trabalhar questões para a gente fechar. Questão inédita. Ó. Sobre o tratamento dos direitos humanos, na Constituição Federal de 1988, assinala a alternativa correta. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal possuem aplicação imediata apenas após regulamentação infraconstitucional. Então, poxa, se é aplicação imediata, não precisa dessa regulamentação. Errado. A dignidade da pessoa humana é um princípio orientador nas relações internacionais, mas não figura como fundamento da República, muito pelo contrário. Ele está lá no artigo 1º da nossa Constituição. A Constituição Federal de 88 adota um rol fechado, não. A Constituição ela adota um rol aberto dos direitos humanos, sempre podendo incluir mais. A Constituição Federal prevê a possibilidade de integração de direitos humanos consagrados em tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro. Fechou. Linda. Letra D. Linda. A proteção dos direitos humanos no Brasil é exclusiva da atuação do Poder Judiciário. Não. São de todos os poderes. Errado. No que se refere ao controle de convencionalidade no Brasil, analisa as afirmativas e assinale a correta. Apenas o Supremo Tribunal Federal possui competência para exercer esse controle de convencionalidade. Não, não só o Supremo, pode ser qualquer tribunal. Pode ser qualquer tribunal.
O controle de convencionalidade visa verificar a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição Federal, certo? E não com tratados de direitos humanos, não. Também com tratados de direitos humanos. O controle de convencionalidade é realizado para verificar a conformidade das normas internas com tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Fechou a letra C. O controle de convencionalidade depende de provocação do Ministério Público e não pode ser feito de ofício. Não. O controle de convencionalidade aplica-se somente em tratados de direitos humanos incorporados com status de emenda constitucional? Não. Se fosse isso, o Pacto de São José estava fora, né? Lembrando, né? Questão 3. A respeito da cláusula pétrea e dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta. Os direitos fundamentais podem ser suprimidos por emenda constitucional? Não. Os direitos e garantias fundamentais são considerados cláusulas pétreas e não podem ser abolidos sequer por emenda constitucional. Fechou a letra B. Direitos humanos positivados em tratados internacionais não gozam de proteção de cláusulas pétreas no Brasil. Muito pelo contrário. A Constituição Federal admite a revogação de direitos fundamentais? Não. E a cláusula pétrea aplica-se exclusivamente aos direitos políticos? Não. São todos os direitos. Nossa última. Sobre o princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, segundo a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: o Brasil adota a prevalência de direitos humanos apenas como orientação facultativa. Não, é vinculante, não facultativa. O princípio da prevalência dos direitos humanos é fundamento da República e não integra a política externa do Brasil. Não, se é um princípio nas relações internacionais. Está errado, é um princípio nas relações internacionais. A prevalência dos direitos humanos é um princípio que rege as relações internacionais. Perfeito. Conforme expressamente previsto lá no artigo 4º, inciso 2 da nossa Constituição, letra C. E o princípio da prevalência de direitos humanos autoriza automaticamente a intervenção armada do Brasil em outros estados. Não. O Brasil ele tem também outro princípio chamado de não intervenção, né? O princípio da não intervenção está errado. E o princípio da prevalência de direitos humanos limita-se ao âmbito interno, não gerando efeitos jurídicos externos no Brasil. Tem, sim, os efeitos externos. Perfeito? De boaça, meu aluno, vamos continuar nossos estudos, firme e forte, sempre buscando o quê? Nosso tão sonhado cargo público. Tamo junto. Até a próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!